Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina História do Pensamento Econômico 2, do professor Ricardo Luiz Chaves Feijó, professor associado do Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Como sempre, em algum ponto desta videoaula, eu indicarei uma questão, irei enunciar a questão, que deve ser respondida e encaminhada por e-mail no prazo máximo de uma semana. Vamos à videoaula? Muito bem, então essa é a segunda parte desse bloco do curso que discute o economista britânico inglês John Maynard Keynes, filho do Neville Keynes, o pai um economista de destaque e ele o filho, um dos maiores economistas do século XX. Vamos continuar nessa segunda parte. A ênfase vai ser no aspecto filosófico e metodológico da trajetória intelectual de Keynes. Então, como vimos, Keynes nasceu no mesmo ano da morte de Karl Marx, em 1883, e atravessou um período bastante turbulento da história do mundo, em especial do Reino Unido, com a presença de duas grandes guerras mundiais e a depressão dos anos 30, entre outros eventos dramáticos desse período. Muito bem, então vimos a trajetória de Keynes, a formação em matemática, o começo dos estudos em economia, em pós-graduação, após se graduar com o diploma triplos. E vamos ver as primeiras contribuições do Keynes em teoria econômica. Vimos que Keynes trabalhou no escritório que cuidava de finanças e política monetária na Índia. Ele não se interessava muito por esse trabalho, mas pôde se tornar um especialista em política monetária, em especial no caso da Índia, a ponto de ter sido convidado para participar de um importante comitê que tratava dessa questão. Então, Keynes já estava ocupando cargos importantes e tinha uma posição destacada, mesmo sendo tão jovem. Bom, permanecendo, então, na carreira de economista, na carreira acadêmica, até o ano de 1915, o Keynes lecionou diversos cursos de economia, em nível de graduação e pós-graduação, e orientou diversos alunos nos temas prediletos, que era política monetária, questão de crédito, de preços, etc. E aí ele vai ganhando, então, nessa atuação acadêmica, a reputação de um competente profissional. Nessa mesma época, entre 1910 e 1911, ele escreve sobre questões econômicas relativas à Índia, se valendo da experiência na função burocrática que ele exercia nesse escritório de finanças da Índia. Então ele escreve sobre questões econômicas relativas a essa colônia, na época era uma colônia, e publica um livro chamado Moeda da Índia e Finanças. É um livro de 1913, é considerado a primeira publicação de Keynes, que já chama a atenção do público e dos professores. Então, esse livro é considerado um clássico e contém uma primorosa descrição do câmbio no padrão ouro. Ele se torna um especialista em política cambial, em especial um analista crítico do padrão ouro, como nós vamos ver em outras obras. Keynes demonstra conhecer profundamente o funcionamento das instituições financeiras e oferece neste pequeno livro uma tentativa lúcida para aplicar a teoria monetária conhecida na época, o estado da arte da teoria monetária, na proposta de uma reformulação, de uma reforma do sistema monetário na Índia. Keynes, até então, defende o padrão ouro, depois ele vai ser um crítico do padrão ouro, mas nessa época o jovem Keynes defende o padrão ouro, e defende também a criação de um banco central para a Índia. O sistema financeiro na Índia ainda não tinha um banco central. As ideias do livro foram amplamente debatidas, tá, e apresentadas em maiores detalhes na atuação de Keynes na Comissão de Finanças e Moeda da Índia. Ele era membro dessa comissão, certamente um membro mais jovem, e diversas ideias contidas neste livro foram debatidas na interação com os pares, na atuação
de Keynes nessa comissão. Antes dos 28 anos, na verdade, aos 28 anos, especificamente, o Keynes é nomeado editor do The Economic Journal, que na época era o periódico, né, a revista de economia mais prestigiada da época. E ele permaneceu como editor do The Economic Journal por toda a vida. Então, um cargo muito honroso, um cargo muito importante, ser editor de uma revista desse porte com apenas 28 anos. Muito bem. Enquanto isso, o Keynes também permanecia envolvido com o que foi o trabalho que vamos chamar de tese de doutorado de Keynes, o trabalho que foi apresentado à Universidade de Cambridge e que foi aceito, né, na segunda apresentação, que fez com que ele conseguisse a posição de fellowship. Ele permanece trabalhando nesse tratado, nesse ensaio em probabilidade, e se percebe claramente a relação dessas reflexões em probabilidade, como vimos na videoaula passada, a teoria da probabilidade subjetiva, com a visão, a perspectiva que o Keynes traz para a economia, o trabalho dele na economia científica. Certamente o interesse de Keynes por questões monetárias estava conectado às suas preocupações com o problema do conhecimento, um assunto que ele trata fundamentalmente na sua teoria da probabilidade subjetiva. Então, a inserção de Keynes em teoria econômica se relaciona com a investigação da questão da probabilidade subjetiva, trazendo o problema do conhecimento para o campo da economia. O Keynes, atuando em política monetária, era um adepto ortodoxo da teoria quantitativa da moeda, obviamente na versão do mestre dele, que era o Alfred Marshall, e ele permanece nessa época basicamente reproduzindo a teoria do Marshall. Como você sabe, é a versão de Fisher, né, da teoria quantitativa da moeda, que mostra uma relação entre os preços e a quantidade de moeda na economia. Mas no caso de Marshall, na versão de Marshall, que Keynes seguiu, ele enfatiza os motivos que levam os indivíduos a demandarem moeda. Quer dizer, ao invés de enfatizar a velocidade de circulação, os hábitos de pagamento, ele investiga a fundo a demanda monetária, que era a ênfase da teoria quantitativa na versão de Marshall. No entanto, o Keynes se deu conta de que a economia não podia ser uma ciência exata, porque o número de variáveis era grande demais e a estabilidade dessas variáveis, com o passar do tempo, não poderia ser garantida. Então, embora um ortodoxo, o Keynes percebe, se dá conta da complexidade do objeto de estudo da economia, tá certo? E do papel fundamental da incerteza na economia. Isso já estava presente no jovem Keynes, embora essas ideias tenham marcado a trajetória também do Keynes mais maduro, mas o Keynes ele está vendo a economia nessa perspectiva do conhecimento desde jovem, mesmo sendo ainda um teórico monetário ortodoxo. Muito bem, então Keynes investiga exatamente a política monetária, a moeda, na relação com a incerteza. Tá? Ele percebeu que a questão do conhecimento era muito importante no estudo da moeda. Ele notou que os valores monetários, ao longo do tempo, estão sujeitos a muitas incertezas, o futuro é incerto e o próprio valor da moeda é incerto. Então, o mesmo tipo de incerteza que contamina as previsões estatísticas, onde se pode fazer inferências apenas dentro de uma margem de erro, o mesmo tipo de incerteza que existe no estudo da probabilidade, e que Keynes lidou no seu tratado de probabilidade, com a sua teoria da probabilidade subjetiva, está presente na moeda, na análise da teoria monetária. Então, já a partir dessa época, e mantendo em todos os seus trabalhos futuros, a questão da incerteza torna-se cada vez mais importante nas reflexões de Keynes. Bom, vamos retornar agora às questões mais filosóficas e continuaremos descrevendo alguns aspectos da vida de Keynes. Então nós vimos que o Keynes se destacava como um aluno muito aplicado, um bom matemático, um talentoso economista, um já reconhecido teórico de economia monetária e, ao mesmo tempo, uma pessoa de uma vida social muito intensa, né? Com sólidas relações, tá? Não só com economistas, com acadêmicos, mas com artistas, com pessoas de outras áreas. Keynes se aproximou de um grupo de intelectuais
Virginia Woolf, seu marido Leonardo Woolf, Cliff Bell e outros, tá? Eram membros destacados desse grupo, chamado de Grupo de Bloomsbury, em homenagem ao bairro no sul de Londres, que era onde essas pessoas se reuniam. Tá? Ele se tornou membro do Grupo de Bloomsbury no final da década de 1900, e lá ele pôde interagir com aqueles que se tornaram seus grandes amigos. Quase todos eram ex-alunos brilhantes da Faculdade de Cambridge e que se reuniam para discutir questões das mais variadas áreas, indo da ciência às artes. Então, os principais membros, Leonardo e Virginia Woolf, Cliff Bell, e uma série de outros membros conhecidos como apóstolos, que vinham de uma antiga sociedade secreta de debates filosóficos, que havia sido fundada há quase um século, em 1820. O Keynes fez parte do grupo dos apóstolos quando estudante. Esse grupo, boa parte dos membros desse grupo migrou para os encontros, né, no bairro de Bloomsbury. Tá? Então, Keynes tinha nesse grupo de amigos, que ele trazia desde a época da graduação, né, o seu círculo intelectual predileto, onde ele pôde expor suas ideias, interagir com as ideias e com as preocupações dos amigos e ampliar o seu leque de interesse, tá? O escopo das suas atenções, ok? E pôde se envolver com diversas questões além da economia. Entre esses apóstolos e membros do grupo de Bloomsbury estava Lytton Strachey, grande amigo de Keynes, e outros nomes como Lowes Dixon, Harry Sidgwick, muito ligado à Universidade de Cambridge, John Ellis MacTaggart, Alfred North Whitehead, o filósofo e matemático, e o filósofo Richard Fry. Tá? Então eles eram filósofos, matemáticos, críticos de arte, escritores como Virginia Woolf, artistas como Lytton Strachey, etc. Sobre o grupo de Bloomsbury, aqui tem uma passagem que aparece na obra do biógrafo Skidelsky. Era um círculo de jovens escritores e artistas que encontrou na vida mais libertária do bairro pouco elegante de Bloomsbury, em Londres, um meio de escapar às convenções tacanhas das casas dos pais. Foi nesse grupo de talentosos amigos, em parte admiradores, em parte críticos e frequentemente maliciosos, que Maynard Keynes encontrou seu lar emocional antes de se casar. Outros membros, outras pessoas tiveram uma associação superficial com o grupo, chegaram a participar de algumas reuniões, mas não eram considerados membros do grupo de Bloomsbury, como o grande filósofo Bertrand Russell, que se tornou amigo de Keynes, o Aldous Huxley e o Thomas Sterne Eliot, poeta. Chegaram a frequentar o grupo. Então, esse era o perfil dos membros desse grupo. Pessoas brilhantes, das mais diferentes áreas, das artes à ciência. Todos da elite dirigente não aristocrática da Grã-Bretanha, aquela classe média alta que vinha ocupando postos chaves na administração, na burocracia do Império Britânico e que, de certa forma, competiam com os membros da aristocracia monárquica. Tá? Em geral, os membros desse grupo pertenciam a famílias de evangélicos, estou falando do evangélico tradicional, não neopentecostal, obviamente, evangélicos, filantrópicos e da seita Quaker. Tais pessoas, em geral, só admitiam casamentos internos e as fortunas individuais de suas famílias iam se somando cada vez mais a cada casamento entre noivos ricos. Tá? As fortunas iam se acumulando. Portanto, essas famílias eram famílias de classe média alta ou famílias ricas, tá? E, de elevada educação. Tá? Dessa família nasceram pensadores como Huxley, Strachey, o próprio Charles Darwin e o Keynes. E essa classe média alta, como eu disse, ocupou os postos que eram da nobreza na administração do Império Britânico. Esse era o filósofo de referência, George Edward Moore. Então, na medida em que eles foram se afastando daqueles valores vitorianos tradicionais e eram críticos, né,
da visão de mundo vitoriana, ainda mais quando o Império Britânico, quando a economia inglesa, a partir de 1870, e o próprio Império Britânico entrou em crise, né? Então, eles observam uma decadência do Império Britânico, eles questionam os valores tradicionais que regem a Inglaterra vitoriana, questionam a própria religião, tá? A própria religião anglicana é posta em xeque, e aí eles se apegam, ao se desprenderem da religião, eles buscam uma alternativa na filosofia. E na filosofia eles encontram uma espécie de filósofo predileto, que é o George Edward Moore, como vocês estão vendo a foto dele. A principal obra de Moore, editada em 1903, é o Principia Ética, Princípios Éticos. Então pode-se dizer que os membros do Círculo de Bloomsbury eram seguidores das crenças filosóficas de G. Moore. Como eu disse, com o desmoronamento da moral vitoriana, que acompanhou o declínio do Império, Keynes e seu grupo buscavam novos valores que poderiam substituir as antigas crenças associadas ao status quo, associadas à monarquia, à igreja, aos valores da Inglaterra vitoriana. Keynes e seus amigos eram todos ateus militantes, abandonaram a crença cristã, que acreditavam falsas, tá? Ideias falsas, e buscaram uma crença alternativa, né, que pudesse substituir a religião, tá, e que eles acreditassem nessas crenças. Então eles buscaram apoio na filosofia moral, especialmente de Moore, em troca da religião. Tá? Então Moore serviu de base para uma visão alternativa que foi difundida entre os membros do grupo de Bloomsbury. Então eles encontraram em Moore uma filosofia contra a moral vitoriana, uma filosofia moral alternativa, pode-se dizer. Vamos discutir isso, né? Então, dentro do campo da reflexão moral, eles vão refletir sobre o conceito de bem, o conceito ético central de bem. Não o bem econômico, mas o bem ético, o bem moral. Tá? Então eles vão buscar uma nova definição de bem, em oposição a uma visão idealista, e é o que era chamado de naturalismo ético, ou seja, o bem não é algo da natureza, não é um conceito ideal, então deve-se precisar o significado do bem. Critica o idealismo, por exemplo, nos escritos de MacTaggart, membro do grupo de Bloomsbury, que identificou o idealismo como linguagem obscura, tá? Uma crença, uma filosofia que não resistiria a um exercício de esclarecimento de conteúdos. Então, o idealismo seria resquício de uma filosofia clássica, digamos, aristotélica, ou talvez escolástica, certo? Que não resistiria a um esforço objetivo de esclarecimento de conteúdos. Okay? Então, era a preocupação desse grupo, como dos filósofos do campo do chamado positivismo lógico, né? Algo que se fortaleceu na última década do século XIX, pleno século XIX, no finalzinho dele, certo? Que é a busca de clareza, né, do discurso, é uma depuração científica do conteúdo das proposições, a fim de eliminar proposições que fossem consideradas não científicas, o que eles chamavam de metafísica, no sentido pejorativo, tá certo? Então, utilizando ferramentas lógicas e técnicas de conversação, eles buscavam identificar a clareza na linguagem, tá? E eliminar termos ambíguos, termos tidos como metafísicos. Então, conceitos como amor, amizade, arte, eram dissecados por meio da análise de significados, sempre perguntando: o que você exatamente quer dizer com isso? What exactly do you mean? Tá? Perguntavam entre eles, com aquela entonação britânica empolada. What exactly do you mean? Então eles buscavam dissecar o significado dos conceitos e o conteúdo das proposições. Então, refutaram o idealismo, tá? E também a visão naturalista de que o bem poderia ser identificado por suas propriedades naturais. Então, o naturalismo ético também não servia no esclarecimento do conceito ético fundamental de bem. O bem não é um espírito, como concebeu o idealismo, não é simplesmente uma ideia, não se confunde com a realidade material, como no naturalismo, tá?
E, de certa forma, o bem é algo indefinível, mas a gente pode apenas delimitar, tá, o alcance do conceito, identificar quais são os atributos relevantes do conceito. Okay? Então, o conceito ele pode ser identificado pelos seus atributos, não exatamente definido, mas identificado. Ele pode ser reconhecido em experiências, tá? E devem ser aprendidos, conceitos morais básicos, como o conceito de bem, devem ser aprendidos pela intuição. Então, a intuição é importante na análise moral. Onde está o bem? Eles se perguntam. E aí eles vão beber da fonte e recorrer às ideias do filósofo Moore. Moore convenceu os membros do grupo de Bloomsbury que o valor supremo das experiências estéticas e da amizade pessoal, tá, condiciona fundamentalmente a ideia de bem. Então, o bem deve ser buscado na experiência estética, na arte sublime, ali estaria o bem, e nas experiências da amizade pessoal. Nas palavras do biógrafo Skidelsky, Moore eliminou a melancolia da geração anterior, que não conseguia encontrar motivos convincentes para cumprir seu dever. Injetou novo ânimo nos debates de cunho moral, defendendo um novo argumento, baseando-se na filosofia analítica de Cambridge, a favor do desinteresse pelo mundo. Então, o bem estaria associado à arte e às amizades. Arte e relações humanas era tudo o que importava no plano moral. Seguindo esse preceito moral do Moore, de fato, os amigos de Bloomsbury eram todos amantes da arte. O Keynes, em particular, se interessava por arte, embora não fosse um artista. De fato, ao longo de sua vida, ele deu diversas contribuições, financiando artistas, colecionando obras de artes, patrocinando salas de espetáculos. Inclusive, o Keynes, atuando, né, como burocrata do Império Britânico, ele adquiriu diversas obras de arte, principalmente da França, que foram doadas às grandes galerias de arte britânica. E até hoje, quando se visita o Museu Britânico, a Tate Gallery, a National Gallery em Londres, algumas das obras que estão ali expostas foram adquiridas com o esforço de Keynes. E, de fato, Keynes viveu uma época efervescente das artes. O impressionismo já estava assimilado, já era a época do pós-impressionista, dos pós-impressionistas, dos expressionistas, que estavam se firmando. O Keynes se tornou chairman do recém-inaugurado Comitê para o Estímulo à Música e Artes, que depois da Segunda Guerra Mundial tornou-se o Conselho Britânico de Arte. Então, o Keynes, além das amizades dele com os artistas, ele conseguiu equipar as galerias de arte britânicas e utilizou o seu conhecimento de economista fazendo a administração das finanças das artes. Bom, e o outro aspecto enfatizado na filosofia moral de Moore foram as amizades. Então, Keynes investiu muito nas relações humanas, o que significa aprofundar as ligações entre amigos, e por amigo aí entende-se pessoas no mesmo patamar social e cultura similar. Então, não é aquele amigo de bar, tá certo? Onde se toma uma cerveja com ele. Não, esses amigos são uma espécie de colegas, né, de interlocutores, pessoas que têm o mesmo nível social e cultural e que são capazes de estabelecer um diálogo profundo em alto nível. É esse tipo de amizade que ele se refere. E que haja identidade entre essas pessoas amigas, né? Por exemplo, Keynes e os que o cercavam eram rebeldes diante de qualquer padronização das relações pessoais e do tipo de prazer derivado delas. Eles evitavam a padronização das relações sociais, eles eram bastante permissivos, digamos assim, em termos de relações sociais. Não aceitavam enquadramento nos costumes e praticavam entre eles uma certa, entre aspas, imoralidade, com troca de parceiros e ligações não convencionais. O melhor amigo, entre aspas, de Keynes, do ano de 1908 a 1911, foi o pintor Douglas Grant, que era primo do Strachey, né, membro do grupo de Bloomsbury. Aqui está um retrato, né, de Grant,
uma foto de Keynes com seu melhor amigo Duncan Grant nessa época. E aqui um retrato de Grant, nessa bela pintura impressionista. Então eu vou aproveitar esse ponto da aula para ditar a questão que deve ser encaminhada no prazo de uma semana, cuja resposta deve ser encaminhada. A questão é o seguinte: a ética de Moore está baseada no bem do ponto de vista individual. Quais os valores que caracterizam o bem? O que Keynes acrescenta a esses valores? Como é possível avaliar o bem coletivo? E qual a relação disso com o apego de Keynes às artes? Bom, finalmente, após essa experiência com relações não convencionais no pessoal do Círculo de Bloomsbury, o Keynes acaba optando por uma vida bastante convencional, na verdade, do ponto de vista das relações humanas. Então ele encontra uma bela bailarina, a Lídia Lopokova, e se casa com ela. Então as amizades de Keynes não excluíam a capacidade de se apaixonar e ter um relacionamento feliz com a mulher certa. E ela apareceu em outubro de 1918, quando o balé de Diaghilev voltou a Londres com a peça A Bela Adormecida de Tchaikovsky. No livro do Ray Bronner, ele fala que a peça, na verdade, foi o The Good or Moral Ladies, né? A boa e honrada mulher. Então eu tenho dúvida agora se foi a Bela Adormecida de Tchaikovsky ou essa bela honrada mulher. Mas de fato, após a apresentação da peça, Keynes foi convidado para uma festa, e nessa festa ele pôde conhecer a Lídia, se aproximou dela, e acabou casando e convivendo com ela pro resto da vida. Então esse é o maior romance da vida de Keynes. Ele, na verdade, começou a cortejá-la em fins de 1921. Né? Antes de se unirem, eles desenvolveram uma sólida e longa amizade e acabaram se casando em agosto de 1925, 7 anos após o primeiro encontro. Essa é a história do Keynes, do ponto de vista da vida amorosa dele. Aqui está uma foto da Lídia, a bela e talentosa bailarina russa, que falava um inglês com uma certa dificuldade e que acabou sendo a mulher da vida de Keynes. Então, além do amor, a amizade e do envolvimento com as artes, em sua filosofia moral, o Keynes acrescenta uma nova componente, que é o amor ao conhecimento. Então, além de cultivar o amor no relacionamento humano e o prazer da experiência estética, o valor da arte, o Keynes adiciona a busca do conhecimento como um dos principais objetivos da boa vida. Esta busca significava filosofia e economia. Tá? São as duas principais áreas de conhecimento priorizadas por Keynes. Na verdade, mais a filosofia do que a economia, embora Keynes tenha se tornado um dos mais brilhantes economistas do século XX. Mas a filosofia do Keynes é importante. Embora, tradicionalmente, né, nos cursos de teoria macroeconômica, se fale pouco da filosofia de Keynes. E mesmo alguns livros de HPE negligenciam esse aspecto. Eu, em meu trabalho de professor de HPE, eu sempre, quando posso, enfatizo o aspecto filosófico. Bom, o Moore dizia que as coisas mais valiosas que podemos imaginar são os estados de consciência descritos como os prazeres do relacionamento humano e da apreciação de belos objetos. Então, a arte e a amizade, ela gera o bem porque ela produz um estado de consciência, tá, que facilita, né, a produção de ações boas. Tá? Então, aí a ideia, lembra quando a gente estava na videoaula sobre Jevons, que a gente falou de Jeremy Bentham e a ética utilitarista, né? Na filosofia moral utilitarista, o bem ele é analisado pela consequência da ação humana. Então, a ação boa é a que leva ao máximo de felicidade para o maior número de pessoas. Se olha o efeito da ação, a consequência da ação. Né? Aqui é uma ideia, inclusive mais clássica, né? Que o bem está associado com uma boa disposição mental, quer dizer, um estado adequado da mente, um estado saudável, digamos assim, um estado moralmente valioso da mente, produz ações boas. Então, a arte, o amor aos relacionamentos humanos é algo que propicia um bom estado da mente, que gera ações boas.
Tá? Aí o Keynes vai dizer, olha, além dessas duas componentes, dessas duas coisas valiosas que geram bons estados mentais e ações boas, o Keynes acrescenta o amor ao conhecimento. O amor ao conhecimento gera bondade, geram estados adequados da mente e ações boas do ponto de vista moral. Então, assim pode-se analisar o bem individual. Então, o bem individual é aquele produzido por bons estados de espírito, tá? Que geram boas ações. Então, anterior às boas ações, tem bons estados de espírito. E anterior às más ações, maus estados de espírito. Tá? E além disso, se o bom estado de espírito leva a boas ações, as boas ações reforçam bons estados de espírito. Tá? Existe um feedback aí, um processo que se reforça. Né? A mente bem orientada gera boas ações, as boas ações geram bons estados de espírito. Tá? Então isso serviria para definir o que é a bondade e a boa ação no plano individual. O próximo passo é relacionar o bem individual ao bem coletivo. Tá? Como a bondade do indivíduo e a bondade do universo podem se reconciliar. Ou seja, qual é a base racional para o comportamento altruísta? Então, bons estados de espírito levam boas ações individuais, mas o que seria o bem coletivo? O que seria a bondade universal? Essa é a questão que Moore vai analisar e não consegue responder a ela, não consegue uma resposta, não oferece uma resposta definitiva. Tá? De fato, em Moore não há um critério de progresso ético. A filosofia moral de Moore não oferece isso. E Keynes vai procurar suprimir essa lacuna introduzindo um critério de progresso ético. Alguma coisa que indica que naquela sociedade, naquela comunidade, se pode identificar um avanço moral. A saída de Keynes aparece nessa fórmula, que é beleza gerando bondade. Tá? Então, veja, para cada indivíduo pode-se falar em bons estados da mente, em ações boas. Tá? Mas um outro indivíduo não pode observar diretamente o estado de espírito de uma outra pessoa. Tá? Ele apenas observa as ações e julga as ações como boas. E aí a filosofia, nessa linha, pressupõe que boas ações estão associadas a bons estados de espírito, que não são diretamente observáveis. Ok? Agora, a questão aqui está colocada é, será que as boas ações dos bons estados de espírito, em nível individual, aumentam a bondade do universo como um todo? Ok? Como se julga a bondade de um estado de coisas? Não se pode analisar a bondade de qualquer coisa externa, a bondade de uma sociedade, de uma comunidade, apenas com base na presunção do bom estado de espírito dos indivíduos. Para se julgar a bondade de um estado de coisas, deve-se referir ao tempo e a objetos da experiência. Deve-se buscar em algo externo um critério de bondade coletiva. Então, Keynes decompõe a totalidade em estados de espírito intrinsecamente bons, que é o que aparece na ética individual, e objetos convenientes ou desejáveis. Então, o que torna o estado coletivo, a bondade do universo maior, o critério de progresso ético na coletividade, é observar objetos externos. Se há progresso ético, esses objetos devem ser convenientes ou desejáveis. Não que o objeto tenha valor ético próprio, um valor ético intrínseco, mas a presença desses objetos valoriza a experiência individual. Eles ajudam ou estimulam a produção de bons estados de espírito individual, fazendo que cada indivíduo haja de modo apropriado do ponto de vista ético. Então, se aumenta a bondade da comunidade. Então, a ênfase aí na fórmula de Keynes é melhorar a qualidade dos objetos da experiência para aumentar a bondade ética do universo. Tá? Então, melhorar a qualidade dos objetos é aumentar a quantidade de beleza deles. Então, essa é a essência dessa fórmula. A beleza gera bondade. Então, um mundo mais organizado, mais estético, mais bonito, gera bons estados mentais que estão associados a boas ações do ponto de vista ético. Essa é a fórmula. Então, a partir dessa fórmula, né, a prescrição da filosofia moral seria aumentar a beleza do mundo. De fato,
Keynes chegou a essa conclusão de suas reflexões éticas e foi coerente com elas. Essa ideia sempre perseguiu Keynes e ele atuou em conformidade com esse padrão, com essa formação, essa visão ética. E por isso que ele atuou como filantropo das artes, colecionador de pinturas, construtor do Teatro de Artes de Cambridge. Inclusive, quando ele passou a defender um programa de investimento público, como sair da recessão, nós vamos discutir isso, né? A ideia de alavancar os investimentos pela iniciativa do Estado, ele pensava que os gastos do governo poderiam ser canalizados para dotar as cidades da Grã-Bretanha de belos jardins e esculturas. Ok? Então, o Keynes imaginou que se poderia elevar os padrões da educação e do conforto, visando a melhoria da inteligência, da sensibilidade, da boa aparência da população, aumentando assim a bondade coletiva, tá? A qualidade dos objetos e a bondade coletiva. Bom, e Moore também tem relação, além da filosofia moral, o Moore tem relação com o estudo de Keynes em probabilidade. Tá? Então, Moore vai dizer, olha, devemos produzir a maior quantidade possível de bem no universo. Ou seja, devemos produzir bons estados de espírito que geram boas ações. Mas aí o Moore vai dizer, olha, conhecemos apenas a probabilidade dos efeitos de nossos atos. Como saber se os nossos atos irão, de fato, são atos bons? Do ponto de vista utilitarista, né? Deveria se examinar os efeitos, as consequências dos atos, mas o utilitarismo ele não consegue dar conta do problema prático de como ter certeza dos efeitos das ações. O que o Moore está dizendo é que podemos conhecer apenas a probabilidade dos efeitos de nossos atos. Tá? Então, isso invalida a perceptiva, a percepção, a ótica utilitarista, porque não se pode medir, avaliar as consequências dos atos, apenas estabelecer a probabilidade dos efeitos dos atos. E aí o Moore vai dizer, olha, então os homens e as mulheres devem se contentar em seguir preceitos morais amplamente aceitos e praticados. Alguns dogmas morais, não mentir, não matar, e assim por diante, não roubar. Então as pessoas deveriam seguir os mandamentos, digamos assim, porque o utilitarismo falha, porque não se pode medir as consequências dos atos, apenas estabelecer probabilidade dos efeitos de nossos atos. É importante para Moore a arte e a amizade para produzir bons efeitos, e a partir daí se imagina que de bons estados da mente terá bons efeitos. E o que o Moore está dizendo, olha, a gente conhece apenas as probabilidades desses efeitos, adiciona uma outra complicação nessa análise. E aí o Keynes também, na filosofia moral, aplica as suas conclusões no campo da probabilidade, tá? Dizendo o seguinte, olha, há base racional para julgamentos individuais, mas de fato os indivíduos julgam as suas ações em termos de probabilidade. E como Keynes mostrou em sua tese, essas probabilidades elas são geradas individualmente. Ele vai dizer, olha, o Moore está pensando em probabilidade como frequência, né? Como frequência relativa de ocorrências. Né? Na verdade, é necessário aprofundar o processo de formação das probabilidades subjetivas, tá? Que é mais complexo do que a atribuição de resultados num jogo, no ambiente de cassino. Né? Na verdade, não é apenas a análise de frequência dos eventos. Não sabemos se o bem no futuro próximo não será excedido pelo mal no futuro mais distante, diz o Keynes. Mas basta que não tenhamos motivos para crer que todo bem imediato que possamos alcançar seja destruído pelas consequências mais remotas. Então, essa incerteza com relação aos efeitos das ações, se a ação é benéfica ou não, pode ser racionalizada. Tá? O indivíduo ele encontra subjetivamente, tá, uma avaliação de probabilidade que diz que não é razoável supor que a ação produza, numa ação específica, né, uma boa ação, não é razoável supor que ela produza mais efeitos indesejáveis do que efeitos desejáveis. Então tem uma base de probabilidade racional subjetiva orientando as ações, fazendo o julgamento das ações. Então, aí o Keynes volta às suas reflexões sobre probabilidade, o processo de formação de conhecimento probabilístico. Tá? Então, o processo de formação das probabilidades é que confere racionalidade e capacidade de avaliação de julgamento moral. Tá? O indivíduo age com base em informações de que ele dispõe, né? E com base na sua intuição
E no conjunto de informações ele faz julgamentos racionais de probabilidade. Olha só, uma passagem tirada da biografia do Fitzgibbon, do Keynes. Vamos analisar essa passagem para a gente concluir algumas coisas da análise probabilística de Keynes. O fato de que dependemos, em última instância, da intuição não nos leva a supor que nossas conclusões não estão, portanto, embasadas na razão, ou que elas são tão subjetivas na validação quanto o são na origem. Então, a probabilidade é subjetiva no sentido do processo como ele é formado, né, pelo indivíduo, e que são avaliadas subjetivamente. Mas ele está falando, olha, que as probabilidades são racionais. Né? Na origem elas são racionais. Né? Olha essa passagem. Né? Elas estão embasadas na razão. É que ele acha assim, que a atribuição de probabilidades subjetivas ela é racional. E essa racionalidade, a base dela é intuitiva. Tá? O Keynes não opõe a razão com a intuição. Tá? A intuição, ela fundamenta a razão. Tá? Então, o indivíduo tem uma intuição que permite julgamentos racionais de probabilidades subjetivas. É isso. Numa outra passagem diz, um argumento é mais provável que outro, isto é, próximo da certeza, do mesmo modo que podemos descrever um objeto como mais semelhante a um objeto padrão de comparação. Então, a comparação é um poder da mente. Tá? Então, a mente consegue classificar os objetos, associá-los a conjuntos específicos, que ela tem essa capacidade de discernir, de agrupar os objetos, de estabelecer padrão de semelhança. Assim como a mente tem essa capacidade, ela tem um outro poder, tá? Que é o poder de atribuir julgamentos de racionalidade, é o poder de formular probabilidades subjetivas, tá? De estabelecer as probabilidades dos eventos, tá? De uma maneira racional, utilizando esse poder da mente no julgamento de probabilidades racionais, embora seja um processo subjetivo, mas a probabilidade, por ser racional, você pode dizer que a probabilidade é objetiva, no sentido que ela é amparada numa racionalidade apoiada na razão. Ok? Então, o economista de Cambridge diz, a base para julgamentos de similaridade e de probabilidade é intuitiva. Então, assim como o esforço de classificação é uma propriedade intuitiva, a formação de probabilidade também é intuitiva. É intuitiva, mas tem uma base real, mas é racional. A mente trabalha com uma intuição que a experiência sugere ser racional. Então, a intuição é racional. Com efeito, enquanto na teoria frequencialista da probabilidade esta é conhecida após o evento, na teoria lógica da probabilidade subjetiva, o conceito é tido como relação lógica. No âmbito da lógica dedutiva tradicional, as categorias de deduções são corretas ou falsas. Entretanto, Keynes aponta para uma lógica ampliada que lida com as categorias de conhecimento, ignorância e crença racional. Ele estuda as bases objetivas das crenças e, nesse sentido, elas não são subjetivas, porque tem uma base racional objetiva. Intuição e julgamento são epifenômenos, fenômenos de superfície, fora do alcance da análise científica e, portanto, a teoria lógica da probabilidade desafia o método científico tradicional. Então, existe um campo na análise da probabilidade subjetiva que não é alcançado pela ciência. Por exemplo, o campo da intuição. A capacidade de intuição, a capacidade de julgamento racional, em si, não pode ser dissecada pela ciência, porque ela ultrapassa o campo científico. Mas ela tem que ser tomada como base para se estabelecer a avaliação objetiva e racional das probabilidades subjetivas. Isso. A visão filosófica de Keynes tem muito a ver com os dois grandes filósofos ingleses, que é o John Locke e o David Hume. Essa questão ela é trabalhada na biografia do Fitzgibbon, no livro The Keynes Vision, que ele parte dessas duas matrizes filosóficas inglesas, né, os dois grandes sistemas de Locke e Hume, para entender a filosofia de Keynes. E aí ele faz a seguinte caracterização, ele diz, olha, para Locke, tá, os julgamentos morais são incertos, mas a ciência é certa. Para Hume, ambos são incertos. Né? Então lembre-se que o Hume é o autor do famoso problema de Hume, que diz que não existe inferências na ciência, porque toda generalização está sujeita a um erro, porque observa-se apenas uma amostra e não se pode fazer generalizações, afirmações sobre a população como um todo, né, que tem a pretensão de total certeza. Então, o conhecimento científico é sempre incerto.
E ele também traz essa incerteza no campo de vista do julgamento moral da teoria ética. E o Keynes ele vai se opor, vai dizer que não. Existe certeza tanto na ciência, quanto certeza no campo da filosofia moral, tá? Porque a gente trabalha com a intuição. A intuição ela confere uma segurança na análise científica e a intuição também confere uma segurança nos julgamentos de valor, certo? Na avaliação da ação boa, certo? Então ele traz essa segurança para a ciência e para o campo da filosofia moral. Aí o Keynes tem essa passagem aqui, né, do Keynes citada por Fitzgibbon. A importância da probabilidade é que é racional guiar-se por ela na ação. Na ação devemos nos orientar por ela. Então a probabilidade subjetiva, com essa base intuitiva, torna a ação racional, o que pode conferir segurança nos julgamentos morais. Ok? Então o Keynes ele aproxima, tá, a intuição, tá, a criatividade nas ciências, nas artes. A mente tem a capacidade de ver em padrões e de representar sua visão em metáforas. A experiência só diz algo se o indivíduo elabora um insight inicial que será relacionado com algo definido. O conceito tem uma realidade que independe do fato de ser pensado pela mente e as ideias antecedem os julgamentos práticos. Há uma verdade além da experiência. Contudo, existe apenas conhecimento provável, embora racional. O conhecimento pressupõe classificação e, como tal, depende de similaridade de metáforas. A experiência comum é válida, embora ela tenha que ser interpretada à luz de um modelo elevado. Então, concluindo esta videoaula. Então, Keynes, em sua epistemologia, aproxima a ciência do senso comum. Ambos são aliados e se complementam na busca do conhecimento. Intuição e julgamento funcionam ao mesmo tempo como guias, tanto da ação quanto do conhecimento positivo. Em suma, no campo das escolhas, na vida econômica, tanto quanto no campo da criação de explicações científicas, viceja um elemento de probabilidade que é subjetivo, mas apoiado em bases racionais. E terminamos a videoaula.